Olá, sabe, e se as leis da física não fossem algo fixo, algo que a gente só descobre? E se, na verdade, a gente pudesse projetar essas leis? Hoje, a gente vai mergulhar numa teoria fascinante que propõe exatamente isso e que pode abrir caminho para uma nova era, tanto na computação quanto na nossa própria forma de entender a realidade. Essa analogia é linda, não é? A ideia do tempo se espalhando em todas as direções, como a fumaça de um incenso, é o ponto de partida perfeito. Ela nos convida a deixar de lado a ideia de um caminho único e a pensar num universo de possibilidades. E esse é um conceito central para a teoria que a gente vai explorar hoje. Então, o nome dessa ideia é contrafísica, e ela é bem radical. Em vez de só observar o universo e suas regras, a proposta aqui é que nós o projetamos. A teoria sugere que a realidade que a gente conhece se manifesta a partir de dois estados fundamentais. Pensa assim, de um lado, temos o estado zero. É o potencial puro, sabe? Uma página em branco. O universo inteiro de probabilidades esperando para acontecer. E do outro lado, o estado 1, que é a manifestação. É a história já escrita, a realidade escolhida. O grande lance da contrafísica é justamente entender como a gente vai de um estado para o outro. Tá, mas como essa mágica acontece? Como o potencial vira realidade? Pois é, aqui entra uma coisa fascinante: a proporção áurea. Sim, aquele número famoso, o φ, que a gente vê em tudo na natureza. A teoria diz que ele funciona como um afinador cósmico, garantindo que essa transição do potencial para a realidade seja estável, harmoniosa e não caótica. E olha, essa realidade que se forma, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. A teoria propõe uma estrutura de, pasme, 24 dimensões. O nome dela é N24. Pensa nela como se fosse um grande sistema de endereçamento, tipo um CEP cósmico, para cada realidade possível dentro do multiverso. É, basicamente, a arquitetura de tudo. Certo, mas 24 dimensões? Como isso não vira uma bagunça completa? Para garantir que tudo fique em equilíbrio, existe uma lei fundamental, o axioma da compensação. É como uma lei de conservação do universo, sabe? Para cada mudança, para cada intervenção, o multiverso inteiro se reajusta para manter o equilíbrio. Nada fica solto. Ok, eu sei. Tudo isso soa bem abstrato, né? 24 dimensões, axioma da compensação. Mas e daí? Onde que isso se conecta com o mundo real? Qual é a aplicação prática disso tudo? Pois é, a aplicação é surpreendente e super atual. A gente está falando de um dos maiores desafios da tecnologia hoje, a computação quântica. Quem acompanha um pouco de computação quântica sabe do problemão que é a decoerência. Os qubits, que são os bits quânticos, são super frágeis. A melhor analogia é uma bolha de sabão. Qualquer coisinha, qualquer ruído do ambiente, calor, uma vibração e, puf, o qubit se desfaz e o cálculo todo se perde. Então, a abordagem atual é tentar construir muros cada vez mais fortes para proteger essa bolha de sabão. Mas e se o caminho não fosse esse? E se, em vez de proteger a bolha, a gente mudasse a própria natureza dela? É exatamente aí que a contrafísica entra. A proposta é genial: transformar um problema de fragilidade em um problema de geometria. Olha só a diferença que isso faz. De um lado, o qubit tradicional, frágil, vulnerável. Do outro, a proposta da contrafísica, um qubit topológico N24. A informação aqui não está guardada numa coisa, ela é trançada na própria geometria daquelas 24 dimensões. Não é mais um objeto, é como se fosse um nó no tecido da realidade. Para entender por que isso é tão poderoso, pensa comigo, para destruir a informação não basta mais dar um peteleco na bolha. Seria preciso desfazer esse nó em todas as 24 dimensões ao mesmo tempo. A chance disso acontecer por causa de um ruído qualquer é, estatisticamente, quase zero. O resultado é um qubit que é, na prática, a prova de erros. Tudo bem, a teoria é linda, né? Mas será que funciona na prática? Uma teoria só vale alguma coisa se aguentar o tranco. E para saber isso, foi feito um teste de estresse bem rigoroso. E quando eu digo rigoroso, eu quero dizer: levaram o sistema ao extremo. Uma simulação aplicou uma sobrecarga de processamento de 400%. É isso mesmo, 4 vezes o que ele foi projetado para aguentar. A lógica diria que o sistema ia simplesmente quebrar, né? Só que ele não quebrou. Ele se dobrou. Lembra daquela lei, o axioma da compensação? Foi ele que entrou em ação. O sistema pegou todo aquele estresse absurdo e desviou. Ele usou as outras dimensões como válvulas de escape. Ele não lutou contra estresse,
ele o redistribuiu. Esse comportamento revela uma qualidade muito rara e poderosa, que a gente chama de antifragilidade. Um sistema antifrágil não é aquele que apenas resiste ao caos, é aquele que melhora com o caos. O sistema não só sobreviveu à sobrecarga, como ficou mais forte e mais organizado por causa dela. O estresse, na verdade, o fortaleceu. E essa sabedoria aqui, nossa, ela resume tudo de um jeito perfeito. A verdadeira força não está na rigidez. Está em saber como deixar o peso fluir. A força vem do fluxo, da flexibilidade, e não da resistência. Isso tudo nos leva a uma pergunta, bem, vertiginosa. Se a gente concebe construir um computador que é protegido pela própria geometria da realidade, o que mais se torna possível? Uma máquina que não é feita de silício, mas das próprias leis de uma nova física, ela não só resolveria problemas, ela poderia, quem sabe, redesenhar a nossa realidade. Fica aí a reflexão.